Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos, está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador. Giro de notícias. E após intensa mobilização nas capitais do Brasil, incluindo Belo Horizonte, finalmente Thiago Ávila e o espanhol palestino Saif Albuquerque foram libertados neste domingo. O ativista brasileiro foi detido e sequestrado em águas internacionais pelo exército de Israel num ato de pirataria internacional com a conivência do governo grego durante viagem da flotilha Global Sumud, que levava mantimentos e medicamentos para os habitantes palestinos da faixa de Gaza. O local não parou de ser castigado por Israel num dos maiores genocídios contemporâneos. Em Brasília, houve manifestações na quarta-feira passada em frente ao Palácio do Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, organizada pelo CSP com Lutas e pela FENASPES. Em São Paulo, houve protestos em frente ao consulado grego, também organizado pela CSP com Lutas, para cobrar informações sobre o sequestro que ocorreu na costa da Grécia. E na quinta-feira, dia 7, o Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino realizou um ato público na Praça 7, no centro de Belo Horizonte, para exigir a liberdade do Thiago Ávila. Durante sua detenção em Israel, o brasileiro ficou em solitária 24 horas com forte iluminação, sem acesso a água e nem comida. Thiago chegou a sofrer ameaças de morte e também de ficar detido por até 100 anos, segundo informações repassadas pela família do ativista. Ele desembarcou em Guarulhos na segunda-feira por volta das 4 da tarde. Os governos brasileiro e espanhol condenaram o sequestro. E o cessar-fogo entre o eixo imperialista Israel, Estados Unidos e Irã está por um fio. O ditador Donald Trump enviou proposta de cessar-fogo ao Irã via primeiro-ministro do Paquistão. O governo iraniano fez uma contraproposta pedindo a liberação dos portos e dos ativos congelados no exterior pelas sanções estadunidenses. Trump postou nas suas redes sociais que a proposta é inaceitável e que está avaliando voltar a tentar escoltar navios no Estreito de Hormuz. O barril do petróleo chegou a $100. Especialistas alertam que se a guerra não parar agora, o mundo corre risco de sofrer um apagão energético que só vai ser normalizado em 2027. A ONU ainda alertou que se a passagem de fertilizantes não for permitida, em pouco tempo algumas regiões do mundo podem ter problemas humanitários de fome e inanição. E de olho nas eleições de 2026, Hugo Mota prometeu ao governo federal aprovar a PEC 6x1 com a redução da jornada de trabalho sem redução do salário. O presidente da Câmara, após imensa pressão popular, decidiu apoiar o projeto dizendo ser uma pauta humana e de defesa da família. O debate se intensificou nos últimos meses diante do aumento das discussões sobre saúde mental, qualidade de vida e equilíbrio entre trabalho e convivência familiar. A pauta tem conquistado amplo apoio popular nas redes sociais e principalmente entre trabalhadores que defendem melhores condições de vida e mais tempo de convivência familiar. Com a declaração de Hugo Mota, o tema deve ganhar ainda mais protagonismo político nas próximas semanas na Câmara dos Deputados e deve ser acelerado para ser votado antes do final de maio. Um vídeo gravado por uma filha de mãe solo, narrando sua difícil jornada, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no Dia das Mães. O vídeo foi utilizado pelo presidente da Câmara para justificar a importância da aprovação imediata do tema. E após a aprovação criminosa da PL da dosimetria pelo Congresso na semana passada e sua promulgação pelo inimigo do povo, Davi Alcolumbre, o STF recebeu 3 ações diretas de inconstitucionalidade protocoladas pelo PT, PSOL e PV. O ministro Alexandre de Moraes foi o sorteado para relatar as ações e suspendeu a aplicação da lei até o plenário do STF julgar o tema. As ações argumentam que o veto do presidente Lula foi sobre a totalidade da lei, sendo impedida a ação que o Congresso fez de desmembrar o voto para derrubar apenas os vetos em relação aos golpistas de 8 de janeiro. A seleção isolada de dispositivos pela mesa do Congresso, segundo argumentam os autores das ações, configura subversão das regras constitucionais que disciplinam a matéria.
As ações também apontam violação ao princípio do bicameralismo, ou seja, de acordo com os requerentes, o Senado promoveu alteração substancial no texto original aprovado pela Câmara dos Deputados, sem devolver o projeto para nova deliberação dos deputados. As ações foram distribuídas a Alexandre de Moraes. Já na condição de relator, ele pediu informações a Lula e ao Congresso Nacional no prazo de 5 dias. O ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira, está diretamente envolvido com o operador do escândalo do Banco Master, Daniel Vorcaro, segundo a Polícia Federal. Na quinta-feira passada, a PF divulgou provas de que Ciro, além de ter seu aluguel e cartões de crédito pagos por Daniel Vorcaro, ainda recebeu uma mesada que variava entre 300 e 500 mil reais. Ao todo, o senador recebeu 18 milhões de reais em depósitos. Segundo a polícia, os depósitos mensais eram feitos na conta de uma empresa ligada a ele e por meio de negociação de compra e venda de uma outra empresa ligada ao Grupo Master. Em troca de toda essa fortuna, a PF afirma que a assessoria do banco que redigiu a chamada Emenda Master. Ciro Nogueira recebeu o texto em um envelope e o reproduziu integralmente sem alterar nenhuma vírgula. Tudo isso está fartamente sustentado por provas como comprovantes bancários, registros de viagens e mensagens trocadas. O esforço da oposição e de boa parte da imprensa em transformar o Master em um escândalo suprapartidário ficou ainda mais constrangedor. Mesmo que o caso envolva todos os poderes da República, a espinha dorsal política da quadrilha criminosa é essencialmente bolsonarista. Não foi à toa que a quadrilha fez doações milionárias para as campanhas eleitorais de Jair e Tarcísio de Freitas. Vale lembrar também que, sem a conivência de Campos Neto, presidente do Banco Central no governo Bolsonaro, esse golpe não teria acontecido. Mas as investigações ainda não acabaram. Tem muito cacique do Centrão sem dormir, esperando ser o próximo da fila. No próximo dia 15, sexta-feira, o STF julga 2 recursos extraordinários envolvendo a aplicação do piso salarial profissional nacional do magistério, Lei 11.738 de 2008. Carol conversou com a Neide, que explicou do que trata cada matéria. O Supremo Tribunal Federal irá votar nos próximos dias 2 recursos extraordinários que tratam sobre a lei do piso nacional do magistério. Esses 2 recursos são muito importantes para todos nós que defendemos que piso não pode ser teto. Para entender um pouco melhor sobre essas questões, do que são temas no STF, quais são suas repercussões legais e do que está em questão, conversamos com a Neide, professora da rede e diretora do Sindirrede BH. Neide, explica pra gente o que faz um teor virar tema no STF. Um assunto vira tema no STF quando ele ganha uma repercussão de várias pessoas, deixa de ser um assunto pessoal e passa a ser interesse de vários grupos ou entidades ou pessoas. Ou então, quando em vários lugares do país são judicializadas ações com o mesmo tema e existem decisões diferentes. Então, chega no STF como tema e aí o STF vai definir e a decisão do STF vai valer para o país inteiro. E quais são os temas que estão para ser julgados? Hoje, no STF, tem 2 aspectos da lei do piso que interferem diretamente no sucesso ou não do piso. Um diz respeito à aplicação do piso na carreira, porque hoje vários entes têm o entendimento de que o trabalhador, professor, deve receber o piso. Então, são pagos subsídios, ajudas e etc e tal para compor um valor que dê o valor do piso. O STF vai julgar se o piso é na carreira, no primeiro nível da carreira, rescindindo, portanto, na carreira inteira. A segunda questão é sobre o reajuste, que a lei do piso também diz que o piso vai ser sempre reajustado em janeiro. Só que não diz que deve ser aplicado imediatamente para todos os professores a partir de janeiro. O que o STF vai julgar então? Se a correção que o MEC anuncia em janeiro é devida a todos os entes federados. E qual é a previsão de data de julgamento desses 2 temas? Entra em pauta a partir do dia 15, mas o STF tem até o dia 23, às 23 horas e 59 minutos, para publicar a decisão. E por que esses 2 temas são uma ameaça
para a lei do piso? Então, na verdade, todo mundo sabe que vem acontecendo isso em todos os lugares no Brasil, onde os governantes tentam não pagar o piso com as repercussões que deve ter na carreira. De modo que, em alguns lugares, o piso acabou virando teto, que independente do nível que você está na carreira, todo mundo ganha o piso. Quem está abaixo, paga-se um valor, a título de alguma coisa para completar o piso. E quem está nos níveis superiores da carreira, ganha o piso. Se o STF referenda esse posicionamento de que o piso é o valor final a ser recebido, acaba, portanto, a possibilidade do piso realmente ser piso e o piso passa a ser teto. E com relação ao reajuste também, a partir do momento que o reajuste não é obrigatório, a gente vive o que a gente vive hoje em todos os lugares. Toda campanha salarial, é difícil você conseguir o reajuste do piso. E em alguns anos fica o reajuste inferior ao reajuste do piso, principalmente nos anos em que o índice do MEC é mais alto. Aí fica mais difícil que os trabalhadores, professores consigam esse índice. Então, pessoal, é por isso que a gente está dizendo que é importante que toda a categoria, que todos os professores entrem nas redes do Sindirrede, no site do Sindirrede e participem da campanha de pressão aos ministros do STF para que eles votem sem deturpar o entendimento da lei do piso. Que é importante que a gente reafirme que piso não é teto. A pressão popular nesse momento é muito importante. E finalmente alguém botou um freio nos desmandos do prefeito Álvaro Damião. A Justiça determinou em decisão liminar que a Prefeitura recomponha as equipes do SAMU e suspenda a demissão dos técnicos em enfermagem que foram dispensados pelo governo municipal no dia 1º de maio. As equipes do SAMU estão atendendo com apenas um técnico em enfermagem e um motorista. No final de semana, após a dispensa dos técnicos, foi necessário a presença de 3 ambulâncias para atender uma ocorrência. O Ministério Público de Minas Gerais e trabalhadores da saúde denunciaram que a redução das equipes colocava em risco vidas, pois a medida foi adotada durante um surto de síndromes respiratórias e situação de emergência em saúde na capital. A liminar foi publicada no dia 8 de maio, sexta-feira, e prevê multa de R$ 5.000 por dia, limitado a R$ 100.000, caso seja descumprida. A decisão liminar é válida até que haja um julgamento definitivo da ação. E o requerimento de pedido de CPI sobre o apagão da educação municipal na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte já circula no plenário desde segunda-feira, dia 4. Para a abertura da comissão são necessárias 14 assinaturas. 6 vereadores já assinaram. A proposta é liderada pela vereadora Isa, que atendeu a denúncia do Sindirrede. Desde o início do ano letivo, a Prefeitura já tentou tirar o transporte de alunos com deficiência, distribuiu kits faltando material, uniformes incompletos, terceirização do contraturno por OSC sem licitação, entre outros absurdos. Na troca da empresa que terceiriza trabalhadores em educação, marcou o exame admissional de 100 pessoas no mesmo horário, causando filas quilométricas, sem local para se sentar, debaixo de sol escaldante e chuva. Deixou vários trabalhadores sem vale-transporte, sem vale-refeição e até sem reajuste salarial prometido. Além disso, o prefeito mandou cortar o ponto dos terceirizados que realizaram uma greve por falta de informações e comunicação com a prefeitura. Pessoas que recebem um salário mínimo tiveram seus salários reduzidos quase pela metade. O caixa escolar, que é a verba de manutenção mensal das escolas, está totalmente defasado. O Sindirrede é a favor da CPI da educação municipal urgente antes que as escolas parem por completo.